Olá pessoal, mais uma edição do No Cafezinho aqui na presença de Renata Bezerra, nossa colunista, e Marcelo Montanini, nosso repórter. Hoje Márcio Didier está de férias, na próxima semana ele deve voltar aí às atividades. E hoje, um dia especial, falaremos aqui da liminar que afastou o ex-presidente agora da Câmara Federal, o Eduardo Cunha, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre as articulações de Michel Temer e o afastamento também da presidente Dilma, que deve ser decidido na semana que vem. E aí, Renata, como é que você sentiu aí o afastamento de Cunha? Essa decisão do STF, ela foi realmente o suficiente para ele perder aquela força que ele tinha dentro do cenário político nacional? Acho que assim, se ele vai perder a força, a gente vai saber agora, né? Porque Cunha controlava um grupo muito grande de deputados, né, lá na Câmara Federal, e agora acho que a gente vai ver para onde esse grupo, né, controlado por ele, vai. O Valdir Maranhão, que é o vice-presidente que assume, inclusive, no lugar dele, era um aliado dele, né? Embora na véspera da votação do impeachment acabou sendo seduzido pelo Planalto, né, e votou contra o impeachment. Agora, o próprio grupo do Cunha não quer agora, que isso é muito curioso, que o Valdir Maranhão fique, embora tenha sido uma pessoa colocada pelo próprio Cunha lá, porque entende que ele não tem capacidade suficiente para essas articulações. Tem uma curiosidade também sobre o Valdir Maranhão, que é o seguinte: hoje o vice-líder do governo, o deputado Silvio Costa, já disse que ele vai abrir um processo de impeachment contra o vice-presidente Michel Temer, né? Esse pedido tinha sido protocolado já pelo ex-ministro Cid Gomes. Quando Cid Gomes protocolou esse pedido, ele indicou na peça que quem deveria analisar seria o Valdir Maranhão. Dias antes da Câmara votar o impeachment da presidente Dilma, o Valdir Maranhão tinha estado com o presidente Lula, com o ex-presidente Lula, numa reunião lá no hotel em Brasília, inclusive com o deputado pernambucano Eduardo da Fonte. Eles participaram de uma reunião com Lula juntos. Dias depois, Cid Gomes pediu para que esse impeachment de Temer fosse avaliado e Eduardo Cunha tinha arquivado. O Valdir Maranhão, segundo Silvio Costa, já está agora disposto a abrir esse processo novamente. Silvio diz que ele não vai correr da raia, né? Então isso poderia gerar um problema aí para Michel Temer, né? Agora, depois dessa saída de Cunha, porque muita gente também dizendo, né, Daniel, que a saída de Cunha foi uma solução para Michel Temer. Exatamente. E se ele fosse peitar, ele podia arrumar um curto-circuito ali. Logo que Eduardo Cunha ficou sabendo da decisão, alguns de seus interlocutores chegaram a dizer que o processo de impeachment de Michel Temer poderia seguir adiante agora, porque houve a interpretação também de que o próprio Michel Temer estaria sendo beneficiado com a saída de Cunha, já que ele poderia ter a oportunidade de fazer com que o processo de afastamento de Dilma se desse de uma maneira mais limpa. Com relação à questão do trâmite, da votação, da eleição de um possível novo presidente, existe muita dúvida aí, né, Marcelo, sobre essa sucessão do comando da Câmara Federal. Como é que funciona o regimento interno nesse caso que o Valdir Maranhão assume a presidência interinamente e agora eles já estão se articulando para... Primeiro, no final, assim, só queria acrescentar que o que Renata tocou no ponto, que é a questão a lealdade dele, visto que ele era próximo tanto de Temer quanto de Cunha e votou contra o impeachment, se tornou algo questionável. E aí há uma forçação por parte também de aliados de Cunha para que ele renuncie. E aí, só nesse caso, de fato, aconteceria uma eleição. Eu fui dar uma olhada no regimento interno. Só se ele renunciar. Porque, na verdade, é o seguinte, o que acontece? No regimento interno consta o seguinte: nova eleição só em caso de vacância. Uma nova vacância, há uma substituição, ele está lá. Está entendendo? Como o vice-presidente, agora o presidente em exercício. A vacância só se dá em caso de morte, de renúncia ou de perda de mandato. Em algum momento, se Eduardo Cunha perder o mandato, haverá nova eleição. Fora isso, Valdir Maranhão vai seguir. Só que ele segue, pelo que eu entendi, e consta lá, até dia 30 de novembro. Não entendi o porquê dessa data, mas há uma data que é até 30 de novembro do segundo ano de mandato. Se houver uma vacância ou não houver o titular, em até 5 sessões legislativas tem que ser convocada uma eleição. Nesse caso, sim. Caso contrário, vai seguir até o STF decidir o que vai acontecer, se ele perde ou se ele mantém, porque no final das contas não há muito o que se fazer. Tá entendendo? Por questão de regimento interno. A questão da cassação de Eduardo Cunha, né?
desse caso? Vocês acham que ela se acelera diante dessa novidade, desse afastamento dele? Porque muitas pessoas que estavam, de uma certa forma, protegendo ele, em função do poder que ele tinha na Câmara... Ainda existe um grupo protegendo ainda ele, existe, né? mas é o suficiente para impedir a cassação dele? Para defender ele. Agora, tem também uma possibilidade aí, que é ele renunciar à presidência. Não renunciar ao mandato, mas renunciar à presidência. Pronto, se ele renuncia, e tem há uma uma eleição. articulação aí para que isso vá adiante. Há uma articulação do grupo da oposição, ontem já quis declarar o cargo vago. Os partidos da oposição assinaram uma nota, o DEM, PSDB, PPS, assinaram uma nota declarando o cargo vago, porque acham que também não tem mais condição de Eduardo Cunha voltar. E, de fato, dentro dessa conjuntura que se criou, foi preciso, inclusive, vale a gente dizer, foi preciso que um outro poder, que é o STF, os ministros ressaltaram isso a votação inteira, porque no dia de ontem a história de Eduardo Cunha começou com a liminar, mas terminou com a votação unânime do Supremo. Isso é importante, porque foram 11-0. 11 ministros estão a favor de que Eduardo Cunha seja afastado, porque ele estava obstruindo a investigação e entre outras coisas, né? Tem denúncias da Lava Jato, ele está na Lava Jato, como o Valdir Maranhão também está, por sinal. Não é só Cunha que está na Lava Jato. O problema é mas está na Agora, lista. outra pergunta pertinente é como fica as articulações de Michel Temer. Será que isso influencia no jogo de articulações para um possível governo Michel Temer, visto que o afastamento de Dilma temporário de 180 dias pode acontecer já a partir da semana que vem, com a votação lá no Senado, ou ele permanece ainda com a capacidade, de uma certa forma ampla, de negociar apoios e tal? Essa questão de Temer, ele volta nessa história de Eduardo Cunha também, como o grupo que Eduardo Cunha comanda vai, porque Eduardo Cunha, de alguma forma, ajudou Temer, né? A política, às vezes, é muito cruel, porque Eduardo Cunha comandou isso com muita celeridade, impôs muita celeridade ao impeachment, chegou a dizer a algumas pessoas que ele não caía de jeito nenhum antes de Dilma, ele acabou caindo antes de Dilma. Ela, inclusive, ontem disse, antes tarde do que nunca. Ironizou, Há quem né? diga que ele perdeu a noção da capacidade, do limite dele, né? Ele sempre com aquela postura de que nada está acontecendo e ele está resolvendo tudo, né? E isso que era muito questionado, mas acho que Temer começou a ser questionado de alguma forma pela montagem do ministério. E muitos partidos, inclusive o PSB, o governador Paulo Câmara aqui, está contra a participação do partido no governo, alegando que a montagem dos ministérios está meio seguindo o modus operandi do governo Dilma, né? O PP... Michel Temer não está conseguindo reduzir a não tá quantidade conseguindo, de repente, ministérios nem reduzir, nem para diminuir, acomodar os né? partidos que estão Esses aliados a notáveis, ele. esse Ministério de Notáveis, ele já não vai conseguir mais formar. Porque no final das contas ele teve muitas promessas, ele vai ter que cumprir essas promessas. E ao mesmo tempo que não só as promessas para os outros partidos, mas também para a população, que era a ideia de reduzir, enxugar a máquina. E aí ele já começou a desenhar e repensar algumas fusões. Eu até andei listando algumas aqui, que ele pensou em fundir cultura com educação, aí já começou a repensar, porque talvez não seja o caso. A Secretaria de Aviação, Portos e Transporte se tornaria a de Infraestrutura, Agricultura e Desenvolvimento Agrário, aí tem outra questão que é Desenvolvimento Social ou Desenvolvimento Agrário, ele também já não está sabendo muito como desenhar isso. Planejamento e o MDIC, né, o Desenvolvimento, Indústria e Comércio. E aí ele vai tornar a Secretaria das Mulheres, Secretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos, que tem status de ministério, assim como o Ministério da Justiça, vai fundir num só, que é Justiça e Cidadania. Isso por quê? Isso por uma exigência dos partidos. Dos partidos. Que, por exemplo, o PP foi lá e apresentou um nome, que é um médico do Sírio-Libanês, que muitos deputados disseram a mim, eu acho que o PP está até querendo sair dessa coisa do fisiologismo, que apresentou um nome, que é um nome muito considerado no meio médico, que é o Raul Kutaiti. O Kutaiti chegou a aceitar. O Kutaiti já conhecia Michel Temer, aceitou o convite, e o presidente do partido foi lá e disse a Michel Temer, certo? Acho que essa semana, que mudou de ideia. O PP agora não quer mais. Por quê? Porque a bancada do PP quer indicar alguém que possa estar lá ligado à bancada. Então, assim, Porque o Ministério da se Michel Saúde... Temer não começar a dar não, agora, como o deputado comentou comigo essa semana, se Michel Temer não começar a dar não, ele vai ficar refém desse toma lá da cá, que é o que está pautando e que é o que a sociedade não quer. Uma das situações iniciais, logo quando se começou a conversar sobre Michel Temer na presidência, era que ele ia realmente dar, de fato, uma nova cara ao governo, que ele ia conseguir fazer reformas que o governo Dilma não conseguiu, mas pelo menos a impressão pessoal minha é de que ele está seguindo mais ou menos o mesmo caminho do governo Dilma nessa negociação de cargos, e isso já começa a ser percebido pela população, né? Também. Que ele já não gosta de apoio, né, popular.
Na última Datafolha de abril, consta que ele tem 58% da população queria o impeachment dele. Ou seja, ele não vai ter aquele grande rolo compressor, que é Cunha, para aprovar os projetos que ele precisa e que são bem delicados para a população. Ele não vai ter o apoio popular e ele já está começando a sofrer a resistência dos partidos porque não está sabendo como lidar com essa questão de nomeação. Ou seja, ele pode até passar uns primeiros meses numa lua de mel, mas eu acho que o problema dele vai começar muito cedo. Então, na semana que vem, teremos nova edição do Cafezinho. Acho que já conseguimos conversar sobre várias coisas. Na quarta-feira, votação do processo de impeachment da presidente Dilma, Quinta-feira a gente que deve- pode se estender para quinta-feira. Isso. E aí, Hoje, só para a gente fechar isso, a comissão aprovou a admissibilidade do processo. 15 a 5. que já era uma coisa esperada, um resultado que já era esperado pela... O próximo passo agora é o exatamente. plenário. Foram 15 a 5, o governo só teve 5 votos dentro da comissão do Senado, e agora o próximo passo é plenário do Senado, quarta-feira, e a gente vai acompanhar de perto para fazer outra edição no Cafezinho, de repente com a companhia aí de Márcio Didier, e até a próxima.